Sarcopenia é o termo técnico para aquilo que muita gente chama de enfraquecimento com a idade. Na verdade, ela é uma doença silenciosa e que evolui com perda de força e autonomia. E o pior é que ela não começa aos 70 anos, ela começa aos 30. E hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre sarcopenia. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia. E aqui no meu canal traduzo ciência para a sua prática, para você que quer viver com mais saúde, performance e longevidade. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, lá eu compartilho toda a minha rotina, meus treinos, alimentação, os bastidores e todo dia tem conteúdo novo por lá. Esse vídeo faz parte da série O Mínimo Sobre, em que eu resumo vários assuntos do universo fitness, de saúde, para você que quer saber só aquilo que importa, baseado em ciência e sem enrolação. Então chega de enrolação, vamos para o vídeo de hoje. A sarcopenia é uma síndrome, uma doença que envolve a perda de massa muscular, de força e de função desse músculo. Ela avança de forma muito silenciosa. Primeiro, você perde força muscular. Depois, percebe que começou a perder músculo. E finalmente, lá na frente, começa a perceber que fazer coisas que antes eram fáceis, agora está mais difícil. E não é só o envelhecimento que causa sarcopenia, mas a inatividade física, as dietas restritivas e a baixa ingestão proteica contribuem para o surgimento, para o desenvolvimento da sarcopenia. A partir dos 30 anos, começa a haver perda de massa muscular. E os estudos mostram que a gente perde de 3 a 8% para cada década de vida a partir dos 30 anos. E a partir dos 60, essa perda é ainda mais acelerada. Cerca de 1% de massa muscular é perdida para cada ano. E isso acontece por um acúmulo de fatores. O primeiro deles é a resistência à síntese proteica, uma resistência anabólica. O nosso corpo torna mais difícil produzir proteínas para os nossos músculos. Tem também a redução da produção dos hormônios anabólicos, como a testosterona, o GH, o IGF-1, que são hormônios que facilitam o crescimento de massa muscular. Existe também a inflamação crônica de baixo grau, que é própria do envelhecimento, e a resistência insulínica, que já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre. Todos esses fatores combinados contribuem para a redução do volume e da qualidade do seu músculo. E se você me acompanha aqui no canal, você já sabe que músculo não serve só para estética. O músculo, ele é um órgão endócrino ativo. Isso porque ele produz miocinas, que melhoram a resistência insulínica, melhoram o sistema imune e até mesmo protege de demências. Então, quando a gente fala que músculo é a nossa maior reserva de longevidade, a gente está falando em proteção de quedas, em melhora de autonomia, de longevidade. E é por isso que hoje a gente sabe que a sarcopenia é um dos principais preditores de mortalidade em idosos no país. E a sarcopenia tem 3 componentes principais. O primeiro deles é a força muscular, que a gente pode medir pelo dinamômetro, que é esse aparelhinho que eu coloquei aqui do lado, ou até mesmo se você percebe que está com mais dificuldade de abrir potes, de fazer atividades que exigem força e que já estão um pouco mais difíceis do que antes. Ele é o preditor primário, é a primeira coisa que acontece. Então, se você está se sentindo mais fraco, já vale como sinal de alerta. O segundo ponto da sarcopenia é a redução da massa muscular. Isso pode ser medido de várias formas, seja através de fitas métricas com acompanhamento, de DEXA, bioimpedância, ultrassom. Várias formas são possíveis, mas é realmente a quantidade de massa muscular. E, finalmente, a performance física. Torna-se mais difícil fazer atividades que antes eram fáceis. E para medir isso, a gente usa a velocidade de marcha, que é o tempo que uma pessoa leva para fazer uma distância determinada. Tudo isso acontece de forma gradual e progressiva. Então começa com redução da força, depois com redução da massa muscular e finalmente fazer coisas que antes eram fáceis, agora se torna difícil. E agora que você já sabe o que é sarcopenia, eu quero te dar 2 passos fundamentais para prevenir e evitar a progressão da sarcopenia. Então vale para todo mundo, para você que é jovem ou até mesmo para você que já é um pouco mais velho e quer se prevenir e quer evitar que essa doença progrida no seu corpo. Primeiro pilar é o exercício físico. E aqui não tem discussão. Para prevenir, para construir massa muscular, o exercício de força
é fundamental. Isso porque ele vai estimular aquelas vias que a gente falou lá atrás, que propiciam o surgimento da sarcopenia e que também vão te ajudar a evitar aquela perda que é natural. Então, fazer atividade física de força é fundamental. Logicamente, os exercícios aeróbicos vêm para contribuir nesse processo. Então, não adianta ir só para academia, só puxar ferro, tá? Precisa também fazer um exercício aeróbico. Uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, aquilo que se adaptar melhor à sua capacidade e à sua rotina. E o segundo pilar fundamental é a nutrição. Não adianta se exercitar e comer mal. O primeiro ponto é a quantidade de proteína dessa dieta. Precisa chegar em 1,2 a 1,6 gramas por quilo ao dia, podendo chegar até 2 gramas por quilo ao dia, dependendo das comorbidades e da dieta de cada paciente. Mas não adianta ingerir toda essa proteína de uma só vez, tá? Precisa ser distribuída ao longo do dia. E falando em qualidade, essa proteína precisa ser rica em leucina. Lembra da leucina? Que é o interruptor que liga e desliga a síntese de proteína. Então, essa proteína precisa ter uma boa quantidade de leucina. Além disso, alguns suplementos, como ômega 3 e creatina, podem ajudar nesse processo de sarcopenia. Além de, lógico, uma boa quantidade de vitamina D. Nem em excesso, nem em falta, tá bom? E além do envelhecimento natural, que é um processo fisiológico, alguns fatores contribuem ainda mais com o surgimento da sarcopenia. Essas dietas extremamente restritivas, principalmente com baixa ingesta de cálcio e baixa ingesta de proteína, rica em ultraprocessados e em açúcares, estresse crônico, sono em qualidade e quantidade inadequadas, inatividade física. Então o exercício ele vai muito além daquela hora que você passa na academia ou em qualquer lugar que você faça exercício. É preciso ter um dia mais ativo. Então, evitar ficar o dia todo sentado já ajuda muito na prevenção da sarcopenia. E você pode começar isso nesse exato momento. E existe um fenômeno que é ainda mais grave que a sarcopenia, que é aquilo que a gente chama de obesidade sarcopênica. É aquela pessoa que é fortinha, sabe? Ela tem uma boa quantidade ali, um bom volume corporal, mas com baixa massa muscular e grande volume de gordura. Essa pessoa é ainda mais frágil metabolicamente, porque ela tem níveis de inflamação ainda maiores. Então aqui não basta emagrecer, é preciso uma recomposição corporal adequada para que esse emagrecimento ocorra sem perder massa muscular, porque nesse caso a gente não pode se dar o luxo de perder massa muscular. Então essa avaliação em pessoas obesas e que têm baixa massa muscular é fundamental para garantir emagrecimento saudável. Estudos mostram que pessoas que têm mais massa e mais força muscular têm menor risco de quedas, menor mortalidade a longo prazo, melhora a imunidade e melhora o controle da glicemia. E não só para quem começa muito jovem. Começar aos 70 ou 80 anos já traz excelentes resultados. Então, quanto antes você começar, melhor será para a sua saúde. Se esse vídeo te ajudou a entender tudo sobre sarcopenia, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e deixa aqui embaixo nos comentários que outro assunto você gostaria que eu abordasse na série O Mínimo Sobre. Tchau!